Bom dia para nossa live de terça-feira. Estamos voltando para nossa série de lives, gente. Bom dia, que coisa boa. Bom dia, Rubi. Anabel, coisa boa, gente. Bom dia, Bru. Vani, gente, quanta gente linda. Cami, bom dia. Saudades das lives, Bel. E eu, então? Tava louca pra voltar. Voltei. Voltamos pras lives. Gente, olha só pra gente alinhar aqui. Vocês vão perceber que eu ainda tô com um pouquinho de paralisia desse ladinho aqui. Então, se você tiver alguma coisa que fica mais difícil para vocês entenderem, vocês me peçam, tá? Bom dia, Paola, Onira, Odé. Coisa boa. Gente, olha só. Voltamos com as lives. E hoje, né, pra gente retomar essa live, um assunto que pra mim, eu acho que dentro, né, dos processos de prosperidade, é um dos pilares mais importantes. Paola, somos gêmeas, ó. É isso aí. Teve uma pessoa que me disse assim: Mel, mas tu não fica com vergonha de fazer a live com a boca assim? Eu falei, gente, tem tanta coisa séria nessa vida pra gente ter vergonha, eu vou me importar com essa bobagem, que tem coisa mais séria na vida pra gente se preocupar do que com a boca, né? Então, é tão legal, né, gente, quando a gente olha pra prosperidade como um todo e trazendo um pouco do que a gente veio trabalhando em todas as nossas lives, né, que tiveram ali esse delay de 3 semanas, mas a gente veio trazendo, né, algum olhar, a gente veio trazendo alguma ressignificação para esse processo de prosperidade, né? Lembrando que quando a gente fala, mentalidade próspera e prosperidade, todo mundo fala de prosperidade. Só que o que acontece? Essa prosperidade, essa mentalidade próspera, ela é muito ampla. Ela é muito ampla. Ela é o quê? Ela é um guarda-chuva, né? Porque, se tiver mentalidade próspera, se tiver... Gente, é muito legal. Mas e como que executa isso no dia a dia? É muito legal, mas como que faz isso no processo? Né? Não é simples assim, eu dormi ontem e hoje eu acordei com minha mentalidade próspera, acordei super disposto, acordei querendo vencer o mundo, né? Conquistar o mundo. Não é muito simples, não é bem assim. Então, dentro dessa mentalidade próspera, a gente precisa entender todos os pilares que temos para conseguir mudar esse padrão. E um dos pilares, né, dentro de todos aqueles que a gente trabalhou, um dos pilares é a permissão, que para mim é um dos pilares mais significativos. Vocês vão entender por quê. Ele é um dos pilares mais significativos porque a gente ouve falar tanto de merecimento, né? As pessoas falam, tem que trabalhar merecimento. Quem é que já escutou isso? Aliás, quem é aqui que já olhou para o seu processo e falou, preciso trabalhar merecimento? Quem é que já pensou? Quem é que já falou isso? Quem é que já entendeu? Porque é o que se fala, né? Preciso trabalhar merecimento. Quem é que já não escutou isso? A Ruby, né? Porque a gente vem com esse olhar e tá tudo bem, porque tá certo. Tá certo. Entendem? O problema, Anabel, viu?
A Celi. Ô, Celi, bom dia. O que acontece, gente? Só que muitas vezes, pensem comigo se vai fazer sentido para vocês. Existe o merecimento. Muitas vezes, esse merecimento, ele já está acontecendo. Tu já entendeu que tu merece. Tu já entendeu que isso faz parte do teu processo. Tu já entendeu que tu quer executar ele. Tu já faz as coisas para tal. O problema não está no merecimento, mas sim na permissão. Quer ver? Tava conversando com uma pessoa na semana passada e nós estávamos falando sobre isso e ela estava, aqui é meu óculos, vamos fingir que ela estava com um copo, tá? Ela tinha se comprado um copo, esses copos de água, né, acho que não lembro a marca que era, mas um copo bem legal, assim. E ela me disse assim, Mel, eu comprei esse copo porque eu passo o dia inteiro atendendo e quando eu colocava água numa garrafinha normal, a água esquentava. Então eu comprei esse copo que mantém a água fria durante o dia, durante os atendimentos. E eu tentando entender o que ela ia me dizer. Ela disse, só que tem um problema. Eu não usava o copo. Por quê? Porque ela me contando, porque o meu pai me ajuda financeiramente durante o mês. E eu tinha vergonha que ele visse o copo, que é um copo caro, e pensasse, se eu ajudo, como ela tem esse copo? Então ela sabia que merecia, ela comprou porque ela merecia o processo, ela comprou porque ela entendeu que aquilo faz parte de um processo de merecimento, mas ela não usava por falta de permissão. Daí nós começamos a conversar sobre isso e ela me disse assim, às vezes eu vou no mercado e eu não quero que o meu pai veja que eu compro esse chiclete aqui, ela me mostrando que é um chiclete caro, porque eu penso, o que ele vai pensar se ele me ajuda? Deu para entender a diferença entre merecimento e permissão? Ela sabe o quanto ela merece. Ela faz o movimento porque ela sabe o quanto aquilo impacta na rotina dela, no dia dela, nos processos dela. O problema é o quê? Ela não permite viver aquele merecimento. Por quê? Porque aí vem todas as travas o que será que o outro vai pensar? A dificuldade de viver o merecimento. Eu tenho uma pessoa muito próxima, uma amiga, que nós estávamos falando sobre merecimento e sobre permissão. E é isso que eu quero trazer essa clareza de diferença para vocês. Ela comprou a sala que ela atende, o espaço que ela atende. E por meses, quiçá anos, ela dizia para as pessoas que a sala era alugada, por vergonha de dizer que a sala era dela. Ou seja, ela não deixou de comprar a sala. Ela não deixou de investir no merecimento dela, mas ela não se permitia viver o merecimento. Conseguem entender a diferença entre uma coisa e outra? Não se cobrar por isso, como diz a Anabel. E aí que tá o problema, né? Bom dia, Sinarinha! Então, o que acontece, gente? Acontece que muitas vezes a gente executa o nosso merecimento. A gente coloca em prática o nosso merecimento. O problema é que a gente não se dá permissão para viver esse merecimento. Que aí
que muda o jogo. A gente se permitir viver esse merecimento. Por quê? Porque o merecimento, muitas vezes, ele já existe. Eu vou dar um exemplo para vocês, tá? O meu merecimento, ele existe. Eu moro onde eu quero, eu escolhi o lugar que eu queria morar, tudo certo. Num primeiro momento, quando me perguntavam, mas onde tu mora? O que eu falava? Santa Catarina. Num primeiro momento, eu ficava restrita em dizer Florianópolis ou dizer Praia de Ingleses, porque qual era a primeira sensação que eu tinha? Num primeiro momento, que poderia ser arrogância. Ai, olha ali, ó. E aí, quando isso aconteceu 1, 2 vezes, eu parei e falei, opa, o que tá acontecendo aqui? Porque não é sobre eu não merecer, não é sobre o merecer, é sobre a permissão de viver o que tu merece. Só que, vamos lá, dentro dessa permissão tem muitos pontos cegos dentro disso. Tem muitos pontos invisíveis. Lembra que eu sempre falo para vocês nas lives que dentro de um processo de prosperidade existem pontos visíveis e pontos invisíveis. Lembram que eu falo? Bom dia, Ju! Ai, gente, isso aqui é merecimento, hein, Rubi? Te deu permissão de comprar roupas novas para ir para imersão. Que maravilhosa! Olha ela, gente, essa imersão vai ser tão maravilhosa que eu já tô ansiosíssima. Bom dia, Uli! Essa imersão tá... Eu vou mostrar... Não vou mostrar. Vou mostrar. Olha o que chegou ontem. Vou mostrar. Ó. Começaram a chegar os crachás. Olha aí, eu dando spoiler. Mas é que eu tô muito feliz, muito empolgada. Não posso contar mais nada. Tem mais coisas que eu não posso falar. Ó, Ruby. Ó. Só isso. O resto eu não posso, porque o resto faz parte de uma dinâmica que é segredo por enquanto. Bom dia, Dani. Então, o que é importante, gente, a gente entender, né, entre pertencimento e merecimento. Perdão, permissão e merecimento. Conseguem entender a diferença? Tu vai pra imersão, tu viu como Deus é bom? Gente, eu tenho uma coisa pra falar e eu quero que vocês entendam que não é sobre religião, tá? Deus é bom o tempo todo. Confia. Só que muitas vezes a gente quer controlar, a gente não quer confiar. E quando a gente sai do controle e confia, ele entrega exatamente o que a gente precisa. Quando a gente fala, né, sobre, então, que eu tava, pessoal ansioso pela imersão, só por colocar esse crachá no pescoço. Então, maravilhoso, tô, ansiosa. E aí, gente, voltando ao que a gente tá falando, né, das percepções em relação às permissões que a gente tem, né? O que acontece? Quantas vezes vocês já mereceram algo, se permitiram e depois isso doeu? Quantas vezes vocês mereceram, fizeram o que tinha que ser feito e depois a permissão não deixou vocês aproveitar, não deixou vocês viverem aquele momento, não deixou vocês curtirem aquele momento. Porque a permissão, ela tem muitos pontos invisíveis, muitos, tá? E um dos pontos mais importantes, que é um ponto invisível que a gente precisa trabalhar, um dos pontos mais significativos dentro desse processo de permissão é entender que muitas vezes a gente trava, bloqueia a nossa permissão, porque dentro dessa permissão nós nos sentimos responsáveis por outros. Deixa eu explicar para vocês melhor. Quando a gente se sente de forma pesada, de forma inconsciente, mas de forma bem estruturalmente pesada, tá?
em relação ao outro, a permissão em relação à responsabilidade que a gente tem com o outro, isso trava de uma forma infinita a nossa permissão dentro do nosso merecimento. E vou dizer por quê. Imaginem que vocês se sintam responsáveis por um irmão, pela família, pela mãe, por exemplo, pelo núcleo de você, pelo núcleo familiar de vocês, enfim, tá? E vocês executam o que tem que executar, fazem o que tem que fazer, passam os perrengues que vocês têm que fazer e vocês chegam num ponto de muita prosperidade, tá? Imaginem essa cena. Chega num ponto de muita prosperidade, melhorou teu negócio, melhorou teu faturamento, tá vivendo a tua vida dos sonhos, tá num relacionamento muito legal, tem um núcleo de amigos muito legais, começou a fazer exercício, tá comendo bem, não sei, o sonho que tu quiser, seja qual for a área, tá? Trabalho, relacionamento, vida pessoal, não importa. Dentro daquela área, tu fez o que tinha que ser feito, pagou o preço que tinha que pagar de tempo, de investimento, de esforço e chegou no resultado que tu queria. Seja como eu trouxe, seja profissional, relacional, familiar, não importa, tá? Só que chegar naquilo é tu ter que viver uma vida na qual os demais que tu te sente responsável não vivem. E a gente tem a tendência, quem é que já ouviu falar daquela história, eu já falei muitas vezes dela aqui, a Caverna de Platão, né? Que é, tu vive aquilo que tu tá vivendo, tu vê o quanto aquilo é maravilhoso, o quanto aquilo é lindo, o quanto aquilo é libertador e tu quer que as pessoas vivam também. Então tu fica querendo salvar elas, né? Por quê? Isso não tem a ver com elas. Isso tem a ver com a tua permissão de ir pra vida, que não existe. Porque se tu for pra vida, se tu chegar nesse ponto de onde tu consegue acessar, seja profissional, relacional, familiar, seja físico, não importa, tu acessar esses pilares de merecimento que tu busca, outras pessoas vão sofrer. Não é sobre ti. Outras pessoas, isso dentro do teu processo de controle. Outras pessoas vão sofrer. Tu vai ter que ser responsável por outras pessoas. Tu vai ter que vir buscar essas pessoas para levar contigo dentro disso do teu inconsciente, tá? Tu vai ter que resolver o problema daquelas pessoas, tu vai ter que ensinar aquelas pessoas, tu vai ter que pagar para aquelas pessoas, tu vai ter que... Isso é pesado demais. Isso é pesado demais. E aí, o que o teu processo protetivo inconsciente, merecimento, fala? Não vou chegar onde eu posso. Não vou fazer o que eu posso. Por quê? Porque se eu não faço o que eu posso, eu não me responsabilizo por todos esses aqui. Gente, é uma conta muito simples. 2 e 2 é 4. Entenderam? Bom dia, Nayazinha, Lari. Que saudade, viu? Coisa boa. Voltei. Então, é muito pesado seguir teu merecimento. É muito pesado. Processo inconsciente. Porque se tu chegar lá, tu terá que se responsabilizar por essas pessoas que tu deixou. Isso no teu inconsciente. Então, é mais fácil não chegar. Se tu fizer muito dinheiro, talvez tu tenha que emprestar dinheiro para essas pessoas. E tu não quer. Tu não quer porque não é justo, tu não quer porque tu sabe que não é leve, tu não quer fazer, então... Só que o que acontece nesse não querer? Tu não tem coragem de dizer que não. Tu não tem coragem de falar não, eu não vou emprestar. Isso é um exemplo, tá, gente? Então, o que tu faz? Ou tu não faz dinheiro,
Ou tu faz e perde, ou tu faz e o dinheiro não fica. Porque se ficar, se tu fizer, se sobrar, vamos dizer assim, tu vai se sentir responsável por todas aquelas pessoas que tu deveria, dentro da tua cabeça, ajudar. Então é mais fácil não fazer. Quantas pessoas vocês já viram que sabem fazer dinheiro, mas o dinheiro não fica? Sabem fazer dinheiro, mas o dinheiro vai embora de alguma forma. Ou o dinheiro não fica, ou... Ai, gente do céu, tá um calor aqui, essa hora da manhã. Ou o dinheiro não fica, ou as dívidas vêm, ou estraga o carro, qualquer coisa do gênero. Porque fazer dinheiro é ter que ser responsável por muitas pessoas, ou por algumas pessoas. Então é muito mais fácil eu não fazer do que eu ter que dizer não para essas pessoas. Quantas vezes, agora sejam muito, 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 muito honestos comigo, hein? Não me mintam. Quantas vezes vocês já ouviram ou já falaram essa frase aqui? Presta atenção. Eu não tenho, mas se eu tivesse, eu te ajudava. Por favor, não mintam pra mim. Quem já falou isso? Quem já ouviu isso? Escreve aqui. Eu não tenho, mas se eu tivesse, eu te ajudava. Eu não tenho, mas se eu tivesse, eu fazia. Ó, o pessoal se entregando. A Lari. Aff, né? Bonita. Gente, por que isso? A Gil, que saudade. Por que isso? Ó, a Ruby. Todos nós, gente. Anabel, né? Por quê? Porque, na verdade, o que eu tô dizendo? O que eu escuto? Ó, Sinarinha, o que eu escuto com isso? Tá? A Mari, presta atenção comigo. O que eu escuto? A Pri, misericórdia, adorei essa, Pri. A Uli, porque é o quê? É a gente dizendo. A Cami, falei esse finde, viu? Ó, tá vendo? Tá vendo? Eu conheço meu eleitorado, sou igual, tá vendo? A gente se trabalha. O que acontece? É como se a gente estivesse dizendo o quê? Peraí, gente. Peraí que alguém acordou. Bom dia! Bom dia! Adivinha quem acordou e já chegou com 2 carrinhos na mão pra brincar? Oi, amor! Mamãe tá trabalhando um pouquinho, tá? Tudo... Oi? Tudo bom com vocês? Ele pedindo tudo bom com vocês. Essa foi boa. Né? Já foi. E aí, gente, volta aqui pra permissão, volta aqui. É assim, né, gente? Para um pouco, vida real, tá? É sobre isso. Não, pois eu mostro. Agora já foi lá com o pai dele, vou mostrar o lindão pra vocês. Tudo bom com vocês é ótima, né? Então, gente, o que acontece quando a gente fala isso? Eu não tenho, mas se eu tivesse, eu te emprestava. Eu não tenho, mas se eu tivesse, eu fazia. Eu não tenho, mas se eu tivesse, eu resolvia. Leiam isso como: eu não vou ter para que eu não tenha que te negar. Talvez vocês pensem, Mel, mas eu não ia negar se eu tivesse. Aí que tá o problema. Exatamente aí que tá o problema. Por quê? Porque talvez tu não tenha que ser responsável por isso. Muito provavelmente não tenha, né? Porque tu não tem que ser responsável por isso. Porque tu não tem que fazer. Porque não é teu papel. Porque tu tá no lugar errado. Porque tu não tem que ser responsável. A Sinarinha falou forte. É forte, né? Mas eu posso negar tendo? Mas deve, Mari. Deve. Porque provavelmente tu está negando algo
Porque, ó, presta atenção, né? Negando, olha que forte essa frase, quando a Mari traz aqui pra nós, mas eu posso negar tendo. Tem sofrimento nessa frase. Mari, eu sei, tem sofrimento porque se eu tenho, como que eu vou negar? Isso é permissão, tu pode ter tudo o que tu quiser, tudo. E tu não tem obrigação nenhuma de assumir um papel que não é teu. E é por isso que muitas vezes a gente não faz dinheiro, por exemplo. Por quê? Porque se eu tivesse, eu te dava, eu te emprestava, eu ajudava, eu resolvia. E a gente tá no lugar errado. A gente não tá no lugar de poder fazer. A gente não tá no lugar de dever fazer isso. E aí muitas vezes a gente faz o quê? Aprende a fazer. Quantas pessoas eu trouxe pra vocês que esse exemplo que eu trouxe, né? Faz dinheiro e perde. Faz dinheiro, o dinheiro não fica. Quando tá em ascensão, fez lá, vou chutar aqui, tá, gente? 8, 10 mil no mês e no mês seguinte fez 2, 3. Por quê? Como que vai manter aquilo? Como que vai bancar? E aí vem muito com essa frase que a Cris trouxe aqui. Alegria de pobre dura pouco. Olha que forte. Maravilhosa frase, Cris. Olha que forte. Por quê? Eu não vou ter, porque se eu tiver, eu tenho que ser responsável e eu tenho que estar num lugar que não é meu. Então, eu vou ter por, como diz a Cris aqui, ó, pouco tempo. Isso é pra tudo, gente. Eu trouxe o exemplo do dinheiro, mas eu tô falando de tudo, tá? Por exemplo, relacionamento. Como que tu vai ter um relacionamento saudável, super saudável, olhar pro teu núcleo, onde ninguém tem um relacionamento saudável, e assumir esse relacionamento. Quem é que já passou aqui por alguma situação ou conhece alguém que passou, que tava tudo bem no relacionamento e do nada achava motivo ou para terminar aquele relacionamento ou para que aquilo não seja leve? Por quê? Porque a falta é da permissão. Se permitir viver aquilo. Entenderam? A Aninha perguntou, ô Aninha, meu amor, se falta de permissão tem a ver com as nossas crenças. Crenças, travas, sabotadores. Tem, Aninha. Vou te contar um segredo que eu não podia contar. Vou contar. No nosso evento Prosperar, aí em Portugal, em junho, a gente vai trabalhar isso, tá? Não conta pra ninguém. A Rúbia, a Mária, se todo mundo. Sabe, bom dia. Atrasada, mas tinha que entrar pra te ouvir. Eu estava com saudades. Gente, eu amo vocês. A Lari, achar pelo em ovo, quem nunca? Tá aí. É sobre isso, gente. Entender que o que a gente às vezes cria dentro da nossa cabeça e que efetivamente não existe de forma real, muitas vezes, gente, muitas vezes é falta de permissão. O que eu quero trazer com isso? Não se sintam culpados com isso, mas tenham consciência desse processo. Gente, vocês estão conseguindo me entender bem mesmo com essa paralisia? A minha dicção, vocês estão conseguindo? Se em algum momento vocês não conseguirem, vocês me falem aqui, tá? Porque a minha boca já tá voltando, mas às vezes ainda fica, ela enrola um pouco. Então vocês me avisem. Então, tá conseguindo, Aninha? Então o que acontece? Esse processo, gente, de permissão, ele é muito mais impactante do que o merecimento. Conseguiram entender? Conseguindo, gurias? Ai, que bom, tá. Qualquer coisa vocês me falem aí. Por quê? Porque necessariamente eu preciso ter permissão para viver meu merecimento. Não adianta eu ter um merecimento se eu não tenho permissão de viver ele. Não adianta tu ter um relacionamento maravilhoso se tu não consegue viver de forma integral ele por medo, vergonha, insegurança dos outros. Geralmente nossos processos familiares, né? Não adianta
tu morar na casa dos teus sonhos, tu teu relacionamento dos teus sonhos, tu teu trabalho dos teus sonhos, tu teu faturamento dos teus sonhos, tu teu corpo dos teus sonhos, a amizade dos teus sonhos, se tu não consegue viver isso de forma integral, porque o outro não vive. Só que essa permissão, gente, ela é um pilar invisível da nossa prosperidade. Ela não é tão clara assim, tão óbvia assim. E isso que eu quero que vocês comecem a pensar. É isso que eu quero que vocês pensem. O quanto vocês muitas vezes estão travados na vida de vocês por falta de permissão. E não é simples dar o passo, gente. Quem disser pra vocês, ai, vai lá e faz, não é sobre isso. Tem muita coisa invisível por trás. Vou dar o exemplo de uma pessoa que tá aqui, né, na live, que eu admiro assim, ó, de uma forma infinita. Ela vai fazer um evento dela, ela vai fazer uma palestra dela. E ela me disse assim, Mel, eu tô com muito medo, né? Escreveu lá pra gente. E aí eu te pergunto, ela sabe que existe merecimento e que ela é foda no que ela faz. Que ela sabe. Tanto que ela tem esse evento marcado. Mas às vezes a permissão de voar. Como assim? Como que eu vou voar? Como assim? Eu posso? Como assim? Eu posso ir? Eu posso voar? Eu posso ser merecedora de tudo isso? Eu posso viver isso? E às vezes o nosso inconsciente diz, tem certeza? Ninguém próximo a ti, do teu núcleo, talvez voou dessa forma. Como que tu vai? Como assim? Quem tá aqui, tem algumas meninas que estão aqui na live, que são de Portugal, que são minhas alunas, elas vão entender o que eu tô falando. Quando veio a possibilidade de levar o evento, a Imersão Prosperar para Portugal, que a gente vai ter em junho, a primeira coisa que eu falei, e eu quero que vocês entendam que é por isso que a gente tem que se trabalhar todos os dias da nossa vida. Todos os dias. A primeira coisa que eu pensei foi, como assim? E olha a pergunta que ficou. E eu verbalizei essa pergunta, eu falei, mas quem sou eu para fazer um treinamento lá? E aí uma outra pessoa que é da nossa equipe me olhou e falou, a pergunta não é essa. A pergunta é, por que não tu fazer esse treinamento lá? Quando ela me inverteu a pergunta, eu falei, por que não eu? Porque no primeiro momento, qual é a reação? Eu não me dou permissão para voar. E aí, quando a pessoa que estava comigo inverteu a pergunta, eu falei, não, essa permissão eu já tenho, agora eu vou assumir ela para mim. Então, não é simples, gente. Só que é um processo de consciência diário. Só que quando a gente não trabalha isso, não tem consciência disso, o que a gente faz? A gente entra num automático sem perceber. A gente vai ganhando dinheiro e perdendo, a gente vai fazendo dinheiro e aquilo não fica, os relacionamentos não vão pra frente, eu divulgo meu trabalho e não vendo, eu não consigo fazer a transição de carreira que eu tanto queria, eu começo a fazer uma dieta, um plano alimentar e dá errado, eu começo a fazer atividade física e não dura, começo a ganhar dinheiro, eu já escutei isso, Mel, eu guardo dinheiro, acontece alguma coisa, eu preciso gastar. Tudo, gente, tudo isso tem a mesma base, permissão. A Aninha colocou, e quando sentimos culpa, é sinal de falta de permissão? Com certeza. Por quê? Tu está se sentindo culpado por fazer algo que tu construiu, que tu merece, que tu tem condições, porque o outro não tem, porque o outro não consegue, porque o outro não acessou, porque o outro não tem esse nível de consciência, porque o outro não fez o que tu fez. Gente, a Uli botou isso, sempre acontece conosco. Uli, permissão, Uli. Trabalhar essas permissões, é ou não é?
Por que não? Por que não dar conta? Porque como ter permissão? Gil, trabalhando o tempo inteiro nosso nível de consciência. O tempo inteiro. Vou te dar um exemplo, tá? Eu vou divulgar, um exemplo, vou divulgar meu trabalho, tá? E, desculpa que eu vou falar assim, os outros, vou divulgar meu trabalho. O que acontece? Às vezes tu divulga uma semana, um exemplo, tá? Sei lá, divulga uma semana, na semana seguinte desiste. Para, recua. Opa, o que tá acontecendo aqui? Eu tô cheio de coisa, eu tô cansado, não deu tempo essa semana. Opa, abre o olho. Porque pode ser o quê? Falta de permissão. Esse excesso de cansaço, gente, essa exaustão que faz vocês procrastinarem, vocês, eu digo a gente, tá? Tô com vocês. Muitas vezes também é falta de permissão, entendeu? Porque o que te dá permissão? O que te dá permissão? Constância. Constância te gera permissão. Porque quando tu é constante, tu tá o tempo inteiro com clareza de processo. Quando tu é constante, tu tá o tempo inteiro fazendo o que tem que ser feito. Um dia mais, um dia menos, um dia com facilidade, um dia com dificuldade, mas tu tá fazendo. Então, a permissão, ela vem da repetição. A permissão, ela vem do orar e vigiar, como trouxe a Naya pra gente. A permissão vem de aquela história, né? Fazer o que tem que ser feito. Isso é romper devagarinho, aos poucos, os processos de permissão. Que é fazer o que tem que ser feito. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil. Por quê? Porque quando a gente recua do que tem que ser feito, a gente tá validando a falta de permissão. Ó, o que a Uli botou pra gente aqui? Receber mais e acontecem coisas para gastar tudo e ficar sem. É isso. Aí, Uli, chega uma hora que talvez vocês não vão mais fazer o dinheiro. Porque aí o que vem no consciente? Se eu não faço dinheiro, eu não gasto. Eu não fico sem. Eu não tenho, eu já não tenho. E aí a gente vai repetindo esse padrão. E é por isso... Bom dia, Elzinha! Bom dia! Olha o que a Dani botou. Se permitir mesmo não tendo condições, é certo? Dani, aí tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Por quê? Porque se permitir não tendo condições, também é validar falta de permissão, tá? Porque se tu não tem condições e tu te permite, tu tá validando a falta. Entendeu? Tu tá validando a falta. Então tem que ter muito cuidado pra isso. Porque tu pode estar validando, por exemplo, eu não tenho condições, mas eu vou me permitir porque eu mereço ter alguma coisa, vou chutar aqui. Aí tu vai lá, tu faz o movimento e tu valida a falta. Porque aí tu entra mais no buraco, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com isso, né? Ó, o que a Ju trouxe. Me sinto bem assim, me sinto bem assim, travada para divulgar meu trabalho como se não tivesse capacidade. Ó, tá vendo, Ju? Isso mostra o quê? Que, gente, isso é acontece muito com terapeuta, muito com profissional da saúde, muito na nossa área do servir, muito para quem trabalha com servindo o outro, né? Por quê? Porque a gente vem com essa consciência do servir e isso de uma forma muito pesada vem separado do merecimento do dinheiro, vem separado do merecimento de fazer acontecer. E não pode ser assim. Por que não pode? Porque as coisas andam juntas, mas a gente tem que trabalhar muito, 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 muito nosso processo consciente de permissão e de merecimento. Então, Ju, o que acontece? Toda vez que isso acontecer, e aí eu vou te dar uma solução daqui a pouquinho sobre isso, toda vez que isso acontecer, traga clareza sobre o meu merecimento não tem a ver com a minha permissão. A minha permissão vai acontecer na constância. A minha permissão vai acontecer em fazer o que tem que ser feito. Eu vou contar um segredo pra vocês. Eu prometi pra vocês que essa semana voltariam as lives. De terças e quintas, 7 da manhã, certo? Beleza. Ontem foi a primeira noite que eu dormi na cama
depois do procedimento. Eu tava dormindo no sofá sentada porque eu não podia deitar. Ontem foi a primeira vez que eu dormi na cama. Hoje, quando tocou o despertador às 6, eu falei, meu Deus, tá tão gostoso aqui. Meu Deus, as minhas costas, um alívio na dor nas costas, eu quero ficar. E por um lapso eu pensei, mas e se eu não fizesse a live hoje? E se eu começasse quinta-feira? No mesmo momento eu falei, Melina, não tem a ver contigo. Tu tá te permitindo algo que não vai te colocar no teu crescimento pessoal. Levanta dessa cama agora. Então, o que eu quero dizer pra vocês? A gente vai estar sempre sendo colocado em xeque, porque é a constância que limita a nossa permissão. Só que às vezes, Ju, é isso que acontece, a gente não sabe por onde começar. Porque a gente tá tão acostumado a ficar naquele emaranhado, né? Que nem novelo de lã, aquele emaranhado que a gente não encontra a ponta do processo. E encontrar a ponta do processo precisa de ajuda. Depois que tu encontra a ponta do processo, tu começa a desmantelar isso, mas tem que buscar essa ponta. Olha o que a Lari trouxe pra gente. Toda vez que eu tiro férias, algo acontece, como se eu não pudesse parar. Exatamente isso é um processo de permissão teu, Lari. Por quê? Olha só, como que eu vou parar? Aí vem agora os questionamentos inconscientes. Como que eu vou parar se? Como que eu vou parar se eu preciso fazer mais dinheiro? Como que eu vou parar se eu tenho que pagar as contas? Como que eu vou parar se vai faltar pro mês seguinte? Como que eu vou parar se a minha família não vai parar? Como que eu vou parar se o meu marido daqui a pouco... Entendem? Tem um monte de pilares atrás do eu não vou parar. Porque se eu parar, eu não vou manter aquela rotina inconsciente de sobrevivência. Se eu parar, alguma coisa vai dar errado. Depois que o moço tiver mamar, ele vem dar um oi aqui pra vocês. Entende? Então é isso que acaba acontecendo. Essas permissões. Ó, oi meu amor. Olha o que ele trouxe pra gente. Que profundo. Se eu não tenho dinheiro, não preciso de dinheiro. É ou não é? Gente, isso é permissão. Porque qual é a frase que fica? Se eu tivesse, eu te ajudava. Se eu tivesse, eu dava. Olha, eu não tenho. Mas se eu tivesse, eu fazia. É a mesma coisa que tempo. É a mesma coisa que tempo. Eu não tenho tempo para te ajudar. Mas se eu tivesse, eu te ajudava. Aí o que acontece? Eu não tô falando, gente, que tu tem que ajudar. Não é sobre isso. É justamente se tirar desse padrão de responsabilidade que não é teu. É se tirar desse lugar. É sair desse lugar que não precisa mais. É sair desse lugar onde tu não tem um processo um processo real. É voltar pro teu lugar de força. Ah, eu não tenho tempo, mas se eu tivesse, eu fazia pra ti. Ou eu te ajudava. A resposta certa é: não importa se tu tem tempo ou não. Tu não tem que, muito provavelmente, tu não tem que fazer o que esse processo tá te pedindo. Dani, vai ficar lá gravada a live. Vai sim, eu sempre deixo, tá? A Anabel já levei chinelada. Porque é sobre... Então é isso que a gente tem que cuidar. Toda vez que a gente fala, eu não consigo, mas se eu conseguisse, eu te ajudava. O que tem por dentro dessa frase? O que tem por trás dessa frase? Será que tu precisa ajudar? Será que tu tá fazendo o teu papel? Ou será que tu tá querendo assumir um papel que não é teu? E é por isso que tu tá justificando o processo. E aí, nesse justificar, tu não faz o que tem que ser feito por ti, tu faz pelos outros. E aí a vida dos outros, onde tu vai ajudando, organizando e fazendo, te tira do teu lugar de força. E aí cada vez tu vai fazer menos. Cada vez tu vai conseguir menos. Cada vez tu vai ter menos resultado. Meu Deus, mas eu faço tudo que tem que ser feito e o resultado não vem. Tem pilar invisível aí. Tem ponto invisível aí. E a grande maioria das vezes está vinculado à permissão do processo.
Ó, quando eu comecei a mudar minhas crenças e comecei a bater as minhas cotas no serviço, o dinheiro é uma liberdade incrível. E a mesma coisa do povo do deserto, andando em círculo, quando eles mudaram a mentalidade, viveram a liberdade da escravidão do Egito de si mesmo. Olha, a liberdade. A liberdade. É sobre isso. Por quê? Porque mentalidade, merecimento, tu pode ter. Só que a única coisa que te dá liberdade é a permissão. A liberdade de fazer o que tu quiser. A liberdade de ter o dinheiro e dizer, não, eu não vou te ajudar porque eu não sou responsável por isso. Não dessas palavras, gente, mas para vocês entenderem o contexto. Eu tenho um relacionamento maravilhoso e não, meu relacionamento não vai repetir o que vocês viveram, porque eu não quero isso pra mim. Sim, eu cheguei, eu me alimento bem e eu faço atividade física porque eu quero isso pra minha vida e pra minha saúde, porque eu não quero ficar doente como vocês ficaram. Então, o que acontece? Dinheiro, vida relacional, saúde, trabalho, o que muitas vezes empaca o processo não é a mentalidade e não é o merecimento, é a permissão de ir para a vida. Por quê? Porque muitas vezes a permissão está vinculada à responsabilidade que tu não quer mais ter, ou a responsabilidade que colocaram no teu colo, ou a responsabilidade que não é tua. Se tu fizer, se tu ir pra vida. Então, se tu fizer dinheiro, se o teu negócio der certo, se tu tiver um relacionamento bom, se tu tiver saúde que tu busca, isso está impactando diretamente no processo de responsabilidade que tu te colocou em relação ao outro. A responsabilidade que tu tem com a tua família, que não tem relacionamentos saudáveis, a responsabilidade. Aí tu faz o quê? Tu pega essa pessoa que tá contigo e tu joga ela lá pra dentro do problema. Aí tu pega essa pessoa que tá contigo e tu coloca ela como responsável junto contigo. E a pessoa não tem nada a ver com esse angu, minha filha. A pessoa não tem nada a ver com isso. Caiu de paraquedas ali. E tu faz o quê? Joga essa pessoa lá pra dentro do problema. Não, nós não podemos sair de férias porque a gente tem que ficar. A gente só vai poder sair de férias se levar minha mãe e meu pai juntos. A gente só vai poder jantar num lugar legal se a gente levar os meus irmãos juntos. Ah, não, a gente... E eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Não me perguntam como é que eu sei disso. A Melina de anos atrás era essa, que tinha vergonha de jantar fora num lugar legal, porque os pais não podiam ir. Exatamente. Então, as permissões estão vinculadas a isso. E essa pessoa que tá contigo não tem nada a ver com o problema, minha filha. Eu não vou fazer dinheiro, porque se eu fizer dinheiro, eu vou ser responsável em quitar as dívidas da família, de um irmão, eu vou ter que ajudar. Então eu faço o quê? Aí eu vou lá e me endivido. Entendeu? Aí eu vou lá e não dou conta. Aí eu vou lá, faço o que tem que fazer e não consigo resolver meu problema. Por quê? Porque eu não permito que as coisas aconteçam. Mas é processo inconsciente isso tudo. Que é o que a Ruby trouxe aqui, ó. Eu prometi pra mim mesmo que vou honrar todas as mulheres da minha família com saúde, vida e abundância em tudo, pois tenho permissão. E eu vou usar o exemplo da Ruby, que tá aqui na live, como um exemplo. Ela honra tanto. Nós vamos ter a nossa imersão Prosperar, gente, que vai ser no Rio Grande do Sul. A Ruby mora no Ceará. E ela vai se deslocar do Ceará pro Rio Grande do Sul para trabalhar todos esses processos de travas, de sabotadores, de crenças. Isso é ir para a vida. Isso é fazer o movimento que tem que ser feito. Só que às vezes a gente não quer sair da nossa zona de conforto. A gente não quer sair de onde a gente tá. Onde eu escutei de uma pessoa assim: eu vou na imersão quando tu fizer aqui no Rio. Aí eu falei: mas o que te leva a pensar que eu vou fazer no Rio?
o que a pessoa busca? Conforto, estabilidade, que são coisas que não condizem com o crescimento. Crescer dói, não condiz com o crescimento. Romper permissão demanda tempo, esforço, investimento de tempo, investimento emocional, investimento financeiro. Por quê? Porque trabalhar isso são rupturas de processo, rupturas de crença. O evento que a gente vai ter vai colocar muita gente em situação desconfortável, porque esse é o objetivo, o desconforto que liberta, o desconforto que permite, o desconforto que rompe. E é para isso que a gente quer. Então, gente, o que eu quis trazer para vocês? Que muito se fala em merecimento, mas às vezes o nosso problema está na permissão e não no merecimento. Essa falta de permissão é o que muitas vezes faz com que tu tenha e perca. Quantas vezes eu já escutou alguém falar assim, ó, eu tô nos relacionamentos, e aí eu tenho os relacionamentos, quando a coisa tá ficando boa, esse relacionamento termina. Permissão. Então, tudo isso tem muito a ver com todos os processos de responsabilidade intrínseca que a gente traz. E eu ainda vou trazer aqui para vocês um questionamento que eu quero que vocês tragam pro consciente para quinta-feira, às 7 da manhã, a gente trabalhar na próxima live, que é quinta, 7. Pensem como isso está na vida de vocês. Peraí que eu vou dar... Tem gente, antes de eu finalizar as questões de permissão, quero que dar um oi aqui. Vem cá, pirulito. Dá um oi. Diz oi para os amigos da mamãe. Diz bom dia. Bom dia. Diz bom dia. O quê? O quê? O Bibi? Pronto. Manda beijo. Diz que tu vai pra escolinha. Beijo. Diz tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai com o papai. Mamãe já vai. Então, não, é uma figurinha, né? Depois que eu voltei de viagem, tá colado na mãe, né? Então, o que eu quero que vocês tragam com clareza... Ele quer banqueca. O que eu trago pra vocês, gente, de forma consciente é... Deem o passo. Nunca é simples e fácil. Só que a permissão, ela só acontece com ruptura. A permissão, ela só acontece quando a gente faz o diferente. Enquanto eu fizer tudo igual, eu estou validando a minha falta de permissão. É ruim, né? Mas é. Entendeu? O que acontece? A gente tem esses processos de falta de permissão que, se tu não muda o padrão, ela se mantém. E essa é a parte mais difícil. Ter que dar o passo. Essa é a parte mais difícil, ter que decidir. Então, gente, a gente retomou as nossas lives semanais de terça e quinta-feira, 7 da manhã. Hoje o nosso pilar foi permissão. Quero que vocês tragam muito para clareza, quero que vocês pensem muito nisso. Se o que vocês não estão conseguindo fazer é falta de merecimento ou é falta de permissão, tá? A gente vai fazer um acordo aqui, como a gente faz em todas as outras lives. Para que, se fez sentido para vocês esse conteúdo, eu vou pedir para que vocês curtam, comentem, coloquem pra gente qual o maior insight que vocês tiveram da live. Compartilhem com mais pessoas. Por quê? Porque a gente precisa criar esta egrégora de permissão, merecimento e prosperidade. É egoísmo eu receber a informação e não encaminhar para quem eu sei que vai se beneficiar do processo. E isso é uma coisa que a gente não quer. Então a live fica salva. Vocês curtam, compartilhem. E eu vou fazer um convite para vocês. Na quinta-feira dessa semana, depois da live, às 8h30 da manhã, vai ter uma aula. Gente, essa aula ela veio do coração mesmo. Quem me conhece sabe
tá? Que o objetivo que eu sempre tenho é que vocês cheguem nos processos de merecimento, de pertencimento, que vocês cheguem nas permissões de vocês, porque a vida é sobre isso. A vida não é sobre sofrimento e repetição de padrão. Então eu vou fazer uma aula, porque muita gente começou o quê? Começou o ano como? Esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente, esse ano vai ser diferente. Nós estamos no 3º mês do ano e nada aconteceu. Porque muitas vezes vocês não sabem qual passo dar. Muitas vezes vocês se perdem. Mel, eu quero fazer, mas eu não sei por onde começar. E é isso. E, gente, até o pessoal me disse que eu fui louca em marcar com vocês essa aula, porque semana que vem a gente tem nosso evento presencial, então eu tô com coisa por aqui para fazer. Mas, se eu tenho esse conhecimento para ajudar vocês, eu não vou segurar ele comigo. Então, quinta-feira, 8h30 da manhã, a gente vai ter uma aula. O nome da aula é a retomada, para que vocês consigam acelerar os resultados de vocês desses últimos 2 meses que nada aconteceu. Passou carnaval, deu, eu preciso que vocês realmente comecem o ano. Essa aula, gente, não vai ficar gravada e eu vou explicar por quê. Não vai ficar gravada porque eu quero que as pessoas estejam engajadas com a mudança de vida delas. Quando a aula é gravada, 80% das pessoas não assiste depois, tá? E essa aula também não vai ser gratuita, o valor dela é R$ 97, é um valor irrisório. Por que não vai ficar? Por que não é gratuita? Porque precisa existir uma responsabilidade de execução. Gente, o valor de R$ 97 eu brinco, né? É menos que uma pizza para te mudar de vida. Porque além de te ensinar todos os passos para destravar o teu negócio, eu vou te entregar este passo a passo. Então, gente, o link tá nos stories para quem quiser tá comigo, tá? Quinta-feira, 8h30, 2 horas de aula, das 8h30 às 10h30 da manhã. Destrava de uma vez esse ano, melhora essa permissão, rompe esse processo. Por quê? Porque enquanto tu estiver repetindo um padrão de medo, de insegurança... detalhe, quem é mentorada não compre a aula. Quem é mentorada vai ganhar o link para assistir, hein? Não comprem. O que acontece? A gente precisa romper esses processos. A gente precisa fazer com que esta permissão aconteça. Só que essa permissão só acontece quando tu toma o teu lugar de força. Ou quando tu assume que tu quer fazer. Então dá o teu passo. Faz o teu movimento. Rompe o teu processo. Que eu vou estar com vocês de mãos dadas para que isso aconteça. Combinado, meus amores? Quinta-feira, 7 da manhã, nossa live. 8h30 da manhã, esse aulão de recomeço. Vamos recomeçar esse ano da forma certa, com todos os passos que vocês precisam, tá? E, gente, mandem para todo mundo que precisa trabalhar as permissões dessa live que eu vou deixar gravada. Combinado? Até quinta. Gente, tava morrendo de saudade das nossas lives, tava morrendo de saudade de vocês. E a gente se vê. E bora trabalhar essas permissões. Ai, que bom que vocês gostaram. Tava morrendo de saudade. Beijo!